Com a saída do atacante Luan, Goiás possivelmente irá procurar um novo camisa 10, uma opção ali para o meio de campo na questão ofensiva durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, com essa grana sobrando dentro dos cofres esmeraldinos, irei trazer 5 opções de meio-campistas que geralmente atuam nessa última faixa do setor ofensivo do campo, que podem ser boas opções, alguns deles retornando de empréstimo, outros também sendo pouco utilizados em suas respectivas equipes. No vídeo de hoje quero falar sobre esses 5 jogadores e também que você deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários qual a melhor solução para o time esmeraldino. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, também conferir o nosso canal de cortes aqui no YouTube do Goiás News. A gente tem todos os dias pelo menos 2 vídeos. Ontem, inclusive, na parte da tarde, acabei soltando um vídeo do Luan, jogador que acabou rescindindo o seu vínculo com o Verdão. Dessa forma, já havia comentado durante aquele conteúdo também que poderia vir a gravar um outro vídeo sobre algumas opções aí, quem sabe, disponíveis no mercado, que podem substituir a altura do jogador, que chegou com muita esperança na torcida esmeraldina, acabou não correspondendo após 12 jogos, tá bom? Antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e conferir a GIN TV. Caso você queira assistir os jogos do Goiás ao vivo no Brasileirão, já nesse domingão tem Atlético Goianiense e Goiás no estádio Antônio Ascioli por apenas R$ 29,90 mensais. Você tem acesso a todos os conteúdos esportivos, Premiere, Sport TV, também os outros canais fechados que passam em tanto a Libertadores, Sul-Americana, enfim. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já pode chamar lá no WhatsApp e garantir o seu combo mensal. Fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje, como já havia comentado anteriormente também, essa saída do Luan. Agora o Goiás, pelo menos no que tange, o jogador não conseguiu corresponder suas expectativas, sua credencial também. Entretanto, ao menos o jogador foi sincero, poderia ter encostado aí no seu contrato e ficar se arrastando dentro de campo, assim podemos dizer, até o final do campeonato. Pelo menos o jogador foi profissional, e pediu essa rescisão amigável com a direção esmeraldina. O seu salário não consegui confirmar exatamente, mas menos de R$80 mil por mês é impossível o Luan ganhar, tá bom? Eu estimo que seja entre 100 a 150 mil reais os vencimentos aí do Luan com o time esmeraldino, que acabou ficando por 3 meses no Verdão. Então agora, para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Goiás terá esse alívio da sua folha salarial. Dessa forma, pode sim tentar uma contratação de um jogador para substituir essa condição do Luan, que a princípio iria competir com o Elvis, também pode jogar um pouco mais pela beirada do campo, mas no vídeo de hoje quero falar um pouco mais sobre essas opções de meio campistas. Fechado? Quero iniciar o nosso vídeo de hoje com um jogador que possivelmente estará deixando a equipe do Santos ainda nessa temporada de 2022, quem sabe sendo uma boa escolha para o time esmeraldino, que é o experiente Carlos Sanches, atleta de 37 anos de idade. Apesar de eu não gostar de medalhão, o Goiás é muito raro a gente ver um medalhão chegando e dar certo. Eu acho que o único caso assim, mais recente foi tanto do Felipe Bastos, mas que ainda assim tinha um pouco mais de garra do que esses últimos medalhões que acabaram passando no Verdão. Na minha opinião, o melhor de tudo é mesclar, não trazer aquele tanto de aposta igual o Goiás faz, traz 5, 6 jogadores de 30 mil, em vez de já contratar um cara de 100, 150 entre 23 a 28 anos, que chegue para resolver, até depois dessa opção de mais experiência. Quero trazer outros jogadores com essas características, mas inicialmente com o Carlos Sanches. Inclusive uma notícia que surgiu ainda durante essa semana, mais precisamente nesta última quinta-feira, falando que o jogador não irá continuar no Santos. A tendência é que mesmo ele tendo contrato até metade do ano de 2023, tanto seus agentes quanto também a direção santista deve sim procurar ofertas de outros clubes, inclusive já outras equipes interessadas tanto no futebol argentino quanto lá no futebol uruguaio. Jogador que acabou tendo uma grave lesão lá no final do ano de 2021 ainda, o que impossibilitou dele fazer muitas atuações também nessa temporada de 2022. Entretanto, até começou o Campeonato Brasileiro ficando ali no banco de reservas, mas sua última atuação aconteceu lá no dia 17 de março, diante da equipe do Água Santa, vitória aí do Santos por 3-2, um atleta que não iniciou nenhuma partida como titular nessa temporada, em apenas 4 jogos atuou 52 minutos. Mesmo com essa sua falta de ritmo de jogo, o atleta, quando estava disponível, demonstrou muita bola. Ele que está no Santos desde lá da temporada de 2018, inclusive jogou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia naquela temporada. Seu melhor ano aconteceu em 2019, onde ele entrou em campo 57 vezes, marcou 19 gols e deu 11 assistências. Em 2020 atuou pouco também, só 28 atuações, mas na temporada passada foi sim um jogador importante, antes de ter essa sua lesão lá no mês de outubro. 36 partidas, 7 gols marcados,
além de 2 assistências. Jogador que é revelado nas categorias de base do Liverpool de Montevideo, quando começou sua carreira lá em 2004, chegou no futebol argentino inicialmente no Godoy Cruz em 2009 e depois já no ano de 2012 chegou no River Plate, onde atuou por mais 4 temporadas. Jogou também no Puebla e no Monterrey do México, nessas 2 equipes lá na América do Norte, teve bastante destaque antes de fechar com o Santos lá no finalzinho de 2018. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o experiente Carlos Sanches, jogador que acabou não tendo muita sequência com o atual técnico, o Fabian Bustos, do Santos. Enfim, pode ser uma opção interessante disponível no mercado. Quero saber sua opinião aqui embaixo, se poderia ser uma boa opção de camisa 10 para o time esmeraldino na Série A. Lembrando que a janela de transferências atualmente está fechada. Se o Goiás quiser trazer algum jogador dessa lista, terá que esperar lá no dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências e fecha no final do mês de agosto. Dando sequência aqui no vídeo, agora falando sobre uma opção um pouco mais cara, enfim, um pouco mais badalada, mas por que não, tentar alguma coisa diferente agora nesse meio do ano para a sequência da Série A, que envolve o meio-campista Gabriel Bosquilha, jogador de 26 anos de idade, que vem sendo pouco utilizado lá na equipe do Internacional. Atleta que em 2022 entrou em campo apenas 11 vezes, O jogador que no início da temporada, até mesmo quando chegou no Inter lá em 2020, era visto ali como uma das principais estrelas, por que não, do futebol brasileiro, mas que não conseguiu corresponder na sua quantidade de jogos. Em 2022, como eu disse, apenas 11 atuações, sendo 3 delas no Campeonato Brasileiro, onde ele deu uma assistência, mas não foi titular em nenhuma, só entrou ali durante o segundo tempo. Também na Copa Sul-Americana, mesmo com o Inter tentando alguns jogadores reserva, não conseguiu atuar como titular, então realmente bem preocupante essa situação do Gabriel Bosquilha, às vezes precisando de novos ares também para recuperar o seu bom futebol, onde ele já havia demonstrado lá nas categorias de base do São Paulo e também no time principal, quando estreou em 2014, ficou até o final do ano de 2015 na equipe paulista, antes de ser negociado com o Mônaco para a temporada 2015/16. Chegou na equipe francesa, atuou apenas 6 vezes e teve uma rápida passagem pelo Standard Liège, equipe lá do futebol belga, onde ele conseguiu atuar mais vezes no final daquele ano. Em 2017 continuou no Mônaco, teve algumas lesões também no ano seguinte. Em 2018/19 acabou sendo emprestado para o Nantes, onde fez uma boa temporada lá na França, 5 gols e 4 assistências. E em 2020, já encerrando seu contrato com o Mônaco, acabou sendo negociado com o Internacional para a disputa do Brasileirão. Naquele primeiro ano foram até números aceitáveis, 29 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. No ano passado também não conseguiu corresponder à altura, entrando em campo apenas 20 vezes, sem nenhum gol, sem nenhuma assistência. Então um jogador que acaba aí não sendo muito aproveitado nessas últimas partidas, costuma atuar como um camisa 10, um meio ofensivo, também caindo um pouco mais pelo lado direito do campo. Na minha opinião, seria assim uma contratação excelente para o Goiás ficar de olho aí também no mercado e não ter um salário tão alto, tá bom? Pelo que eu chequei, ele recebe ali menos de 250, no máximo 300 mil reais mensais, isso dividido, já que ele tem contrato até o final de 2024 com a equipe do Internacional. Acho que pode ser uma boa solução por empréstimo do Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre também o Gabriel Bosquilha, se poderia ser uma alternativa interessante para substituir o Luan atualmente no Verdão. Dando sequência no nosso vídeo, outro jogador também com as características parecidas, que também vem sendo um pouco utilizado na sua equipe, é o meia central Natan, jogador que atualmente está na equipe do Fluminense, tem 26 anos de idade, costuma atuar como um camisa 10 mesmo de ofício, mas que nessa temporada no Fluminense não recebeu tantas chances, Foram apenas 10 jogos no total, sendo o último deles na última partida na Copa Sul-Americana, vitória contra o Júnior Barranquilla. Acabou entrando no segundo tempo, deu uma boa impressão, até mesmo o Fernando Diniz chegou a falar, comentar na sua coletiva de imprensa, que poderia jogar tanto com o Ganso, que já é esse camisa 10 canhoto no Fluminense, juntamente também com o Natan. Vamos ver se pode ganhar sequência nas próximas partidas. Fato é que foi muito pouco aproveitado, como eu disse até o momento, só no total 10 partidas com a camisa do Fluminense, sendo 6 delas no Campeonato Carioca, uma no Brasileirão, uma na Copa Libertadores e mais 2 na Sul-Americana. Então o jogador ficando muitas vezes no banco de reservas, na minha opinião tem uma qualidade extrema, demonstrou muito futebol inclusive quando atuou no Atlético Mineiro nas 4 últimas temporadas, estava lá no Galo desde 2018, jogador que começou a ficar conhecido aqui no futebol brasileiro depois de retornar lá da Europa. Ele começou aqui no Brasil
no Atlético Paranaense, time que o revelou em 2014, nem atuou tantas vezes assim, foram apenas 22 jogos. Já em 2015 foi comprado pelo gigantesco Chelsea, né, onde começou a rodar por diversos clubes lá no futebol europeu, infelizmente sem fixar, né, em nenhum. Inicialmente no Vitesse, também em 2016, 2017 no mesmo clube, no ano seguinte, em 2018, passou pelo Amiens da França, sem muito destaque também, só 3 jogos e por último no Belenenses do futebol português. 2018 chegou para a reta final do Campeonato Brasileiro no Atlético Mineiro, só 7 partidas. A partir de 2019 foi um jogador mais importante, marcando 5 gols naquele ano. 2020 também mais 6 bolas na rede e 5 assistências. E por último, em 2021, 3 gols marcados e 3 assistências em 39 jogos. Jogador que era mais reserva mesmo, né? Foi agora emprestado para a equipe do Fluminense, tem contrato com o Flu só até o final do ano e ainda seu vínculo pertence à equipe mineira, onde tem, né, o seu contrato até o final do ano de 2024. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Nathan, jogador que recebe um pouquinho mais, mas que não chega a ser aquele absurdo, né? Acho que por um empréstimo poderia sim ser bem viável para o maior do Centro-Oeste. Acho que um jogador sim para chegar e resolver o problema, né? O fato é que o Goiás não buscou tantas contratações assim nesse ano de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o meio-campista, né, Nathan, jogador que foi comprado pelo Chelsea, enfim, agora também tendo boas passagens pelo Atlético Mineiro e sim oportunidades no Fluminense, se poderia ser uma boa escolha. Inicialmente com o Matheus Vital, jogador de 24 anos de idade, até trouxe algumas informações dele durante essa semana. Na minha opinião, acho que um dos jogadores mais viáveis, né, dentro dessa lista para poder reforçar o Verdão, principalmente por empréstimo. Seu contrato com o Corinthians vai até o final do ano de 2023, entretanto ele está emprestado ao Panathinaikos da Grécia, onde tem o seu vínculo se esperando já agora, nesse mês de julho, né, quando se encerra o futebol lá na Europa, tem uma opção de compra de aproximadamente 4 milhões de euros, mas dificilmente a equipe grega irá fazer o pagamento dessa parcela. Então retorna para o Corinthians no meio do ano, a tendência é que o jogador não seja aproveitado, tem salários aí próximos de 200 mil reais mensais, acho que pode sim ser uma boa opção bem interessante, né? Ainda assim é um jogador bem jovem, costuma atuar ali como meia ofensivo, também caindo um pouco mais pelo lado direito, atualmente 24 anos de idade. Foi revelado nas categorias de base do Vasco, lá ainda em 2015, 2017 um dos seus melhores anos, entrando em campo 30 vezes, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Em 2018, né, já em 2018 foi negociado com a equipe do Corinthians. Não conseguiu grande sequência nesse período que atuou por lá, até mesmo não foi um jogador de chamar assim muita atenção. 2018 até que entrou muitas vezes em campo, foram 58 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. No ano seguinte, em 2019, 51 atuações e mais 3 bolas na rede. E no último Campeonato Brasileiro, em 2021, o jogador foi mais um reserva mesmo, mas quando o time era mais um elenco alternativo, ele conseguia ganhar mais espaço. 2021, 31 jogos pela equipe paulista, 5 gols marcados. Lá no futebol grego vem tendo uma grande sequência de jogos, mas mesmo um jogador reserva vem entrando nos minutos finais, enfim, soma até o momento 37 jogos, sendo 30 na Liga da Grécia e mais 7 na Copa, com 3 gols marcados e uma assistência. Jogador que não vem sendo, né, muito aproveitado no elenco principal. Sua última atuação jogando os 90 minutos aconteceu lá no dia 19 de fevereiro, mas a sua última partida mesmo, né, entrando em campo, foi uma vitória diante do Ares lá no dia 1º de maio. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem, né, Matheus Vital. Começou sua carreira com bastante destaque lá no Vasco da Gama, não conseguiu retribuir seu mesmo futebol no Corinthians, mesmo assim entrando em campo algumas vezes. Na minha opinião, seria sim uma opção interessante para essa disputa de Série A. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que inclusive foi pretendido pelo Goiás, né, durante os últimos dias praticamente da janela de transferências, entretanto barrado pelo técnico Dorival Júnior. Estou falando sobre o experiente Wesley, jogador que está lá no Ceará nessa temporada de 2022, né? Como eu disse, no último dia de janela de transferências, o Goiás chegou a fazer uma proposta oficial, o Ceará acabou liberando o jogador, mas que foi vetado pelo técnico Dorival Júnior, né? Que poderia ter um plano ali melhor para a carreira do jogador e ser aproveitado nesse ano de 2022. Até aqui, o atleta entrou em campo 5 vezes na temporada, sendo que no Campeonato Brasileiro, né, ele só fez uma atuação. Lembrando que se o jogador fizer mais do que 7 partidas, né, por alguma equipe, não pode jogar por outra, né? Sua atuação ainda, né, na Série A do futebol nacional aconteceu diante da equipe do Red Bull Bragantino, apenas 22 minutos. Entretanto, no último jogo, na Copa Sul-Americana, foi titular diante do Deportivo Laguaira da Venezuela, atuou ali 64 minutos totais, né? Um atleta que no ano passado disputou a Série A do futebol nacional com a camisa do Juventude, 34 jogos, 2 gols marcados
e uma assistência, fez até que um bom campeonato, né? Acabou voltando para o Ceará, time que ele já tem uma grande identificação, inclusive foi uma das maiores compras, né, do Ceará quando retornou para a Série A do futebol nacional lá no ano de 2018. Seu primeiro ano realmente destacando com a camisa do time de Fortaleza foi em 2015 na disputa da Série B. Retornou em 2016 fazendo ali 7 gols e 3 assistências na Série B também. Em 2017 atuou no Vissel Kobe do Japão. Depois disso, né, foi comprado, jogou ali sem tanto destaque, principalmente em 2019, 2020, né, deixando muito a desejar antes de seu empréstimo lá no futebol gaúcho do ano passado. Jogador que além do Ceará e do Juventude, ele tem passagens aí pelo Santa Cruz, Chapecoense, Ipatinga, Red Bull Brasil, próprio Vila Nova, né, onde atuou aqui por empréstimo em 2012, jogador que é revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador que chegou, né, a ficar bem próximo de ser oficializado pelo Verdão. Ele costuma jogar como um camisa 10, também como um ponta esquerda, atleta que acabou sendo vetado pelo Dorival Júnior, para que ele consiga uma liberação no segundo semestre também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e deixar sua opinião sobre quais desses 5 jogadores poderiam ajudar o time esmeraldino nessa segunda função de um camisa 10 que nesse momento, né, está fazendo muita falta na disputa do Campeonato Brasileiro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!